ciência a respeito da evolução humana é algo um pouco diferente daquilo que está sendo ensinado. Temos encontrado os fósseis dos chamados hominídeos? Temos, vários deles. Mas que fósseis são esses? Seriam de seres quase humanos ou seriam de chimpanzés e gorilas um pouco variados daquilo que nós temos hoje? Essa é uma discussão muito pertinente. Só para curiosidade, o ano passado nós tivemos muita coisa sendo mencionada a respeito aí. Não sei quantos ouviram falar do fóssil chamado Darwinius massilae. Ele ficou conhecido como Ida. É um fóssil que tinha sido encontrado 47 milhões de anos atrás e tudo mais. E o Discovery e o National Geographic fizeram toneladas de É por isso que eu estou mencionando dele. Em agosto do ano passado, a Scientific American mencionou exatamente que esse fóssil nunca fez parte da ancestralidade humana, mas foi amplamente divulgado pela mídia como sendo um dos elos intermediários. Um outro também que ficou muito do ano passado foi o chamado Ardipithecus ramidus, o ARD. Sim. Falaram muito a respeito dele, publicação da Science desse ano, dizendo que ele nunca fez parte dos antepassados dos seres humanos também. Agora, esse tipo de informação não é repassada. Não, essa eu não sabia de nenhuma das duas coisas. E as duas eu citei são publicações científicas. Uma delas na revista Science, na outra na Scientific American. São duas publicações tratando desses dois fósseis, dizendo que nenhum dos dois nunca teve nada a ver com a questão do ser humano. Agora, daí fica a pergunta que nós temos. Afinal de contas, o que nós temos então de evolução humana? Porque tudo que tem sido trazido não tem encaixado realmente nesse aspecto. A tal da Lucy, que eu vi lá no Museu de Nova York. Então vamos falar. Dizia, na época, até o ano passado, ela era o hominídeo mais antigo, né? Correto. Enfim. Só por curiosidade, eu tenho aqui dentro do... Você tem a foto da Lucy aí? Mostra para o telespectador. Então, os que quiserem... Cadê a Lucy? Não, desse lado você tem a foto dela. O esqueleto é o que está no museu, que eu vi. Correto. Agora, se você olhar aqui do lado, aqui tem literalmente o crânio da Lucy e do lado eu coloquei o crânio de um chimpanzé. Os dois são idênticos. Então quem falou que ela é hominídeo? Olha que coisa fascinante. No American Journal of Physical Anthropology, volume 60, de 1983, já foi dito que a Lucy não era antepassado do ser humano. Faz 27 anos que isso foi publicado. É uma publicação científica. Eu nunca li isso. Infelizmente, muita gente não fala disso. E continua sendo ensinado como um antepassado do ser humano. Está lá no Museu de História Natural de Nova York, eu vi. Não somente ela, como também os neandertais, tem algo muito... O Neandertal eu fiquei muito bravo, porque minha professora de ciências na escola falou que ele fazia parte da cadeia evolucionista e agora ele não faz mais. Para você ver, na publicação, a revista Nature, de 25 de agosto de 2004, citando o Dr. Renier von Sitten, que foi um dos principais pesquisadores de neandertais, ele confessou que ele tinha cometido fraudes. Uma delas, o crânio de um neandertal, que é o crânio de Paderborn, havia sido datado como tendo 27.400 anos. Ele confessou que ele pegou da tumba de uma pessoa que morreu no ano de 1750. Lá na Europa. Em outras palavras, os neandertais estavam andando na Europa há 250 anos atrás. Se você olhar para certas tribos urbanas, eles estão bem. Me mandaram um e-mail dizendo que quem assistiu à Copa pôde perceber que os neandertais continuam vivos também. Mas isso não tem nada a ver com a parte da ciência. É interessante, Heber, só queria citar algo que aparece nessa publicação da Nature. Dr. Chris Stranger é um dos especialistas da idade. Olha o que ele disse. O que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que neandertais viveram no passado no norte europeu acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Isso foi um crente que escreveu? Não. Ele não é cristão, ele é evolucionista, não acredita em absolutamente nada de criação de ser humano ou coisa parecida. Ele acredita na evolução humana, mas... a evidência mostra que tudo aquilo que foi ensinado precisa ser reescrito novamente. E a pergunta que eu faço como cientista é uma pergunta bem simples. Quantas vezes terá que ser reescrito? Pois é. Doutor Adalto, o senhor estava conversando comigo e me disse uma coisa que me surpreendeu antes do início do programa. O senhor já foi evolucionista? Eu já fui evolucionista por muitos anos. Eu acreditava numa suposta evolução
E praticamente meu posicionamento era aquilo que é conhecido hoje como evolucionismo teísta. Então eu aceitava a evolução como sendo verdadeira, mas eu também acreditava que Deus tinha sido a fonte inicial. Eu só não sabia como encaixar essas duas coisas. E como é que o senhor mudou de ideia? Isso ocorreu mais ou menos há uns 15 anos atrás, foi um período de cerca de uns 5 anos aproximadamente, onde aquilo que eu acreditava, ao trabalhar com outros pesquisadores, eu comentava como sendo um fato e eles falavam, não, não é bem um fato assim, não é bem assim. Eu perguntava, como que não é bem assim? Não, nós estamos trabalhando a respeito disso. E eu percebi que muito do que me foi passado como fato, na verdade, não era fato. E quando eu comecei a procurar essas evidências, eu não as encontrava. Eu passei um tempo assim de uma angústia interna muito grande, não foi assim transparente, mas seria mais ou menos tudo aquilo que você acredita, de repente começa a ruir. E depois de 5 anos mais ou menos, eu já tinha uma posição muito estabelecida dentro do que hoje eu chamo de o que é conhecido como criacionismo científico. Ou seja, o criacionismo científico, ele demonstra que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência nem a complexidade que nós encontramos na vida, nem a complexidade que nós encontramos no universo.